Você sabe o que a Estátua da Liberdade representa? Representa a liberdade do povo americano. E hoje eu quero te ensinar a conquistar as 3 liberdades na sua vida. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Sim, se você quiser aprender essas 3 liberdades e ter isso na sua vida, você precisa ser aluno do Metadólar. É só você clicar aqui embaixo que você vai saber como fazer dólar através da internet, independente de onde você esteja. Você não precisa estar aqui na ponte do Brooklyn, em Nova York. Sim, você pode estar no sofá, na sua casa e fazer dólar através da internet. Clique aqui embaixo e saiba mais. Por me achar, olhar no espelho e me achar feia. Ah, Júlia, que ridículo, que besteira. É besteira. É besteira pra quem sabe seu valor. Como eu não sabia meu valor precisava estar na minha aparência. Eu precisava ser validada por algo. Então, meu valor estava na minha aparência. Se não me enxergava bonita, isso me destruía. Se eu não fosse amada, me sentisse verdadeiramente amada e querida das pessoas, isso me destruía. E eu tive o privilégio de crescer em um lar totalmente diferente de 99,9% da população brasileira. Meus pais, eu cresci com ferramentas, eu cresci com uma educação que eu sei que ninguém tem o privilégio de ter. Só que como as nossas crenças são formadas pelas experiências que nós vivemos, na nossa infância, até os 12 anos, eu amo neurociência, sou apaixonada. E o nosso cérebro, imagina que isso aqui é nosso cérebro, certo? Essa parte superficial aqui é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que armazena as nossas crenças. E ele é parcialmente formado até os 12 anos, e ele é totalmente formado até os 19. Em outras palavras, em português, o que isso quer dizer? Que as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, ele é parcialmente formado com mais intensidade aos 12 anos do que pelos outros 80 anos da nossa vida. Tudo que nós vivemos até os 12 anos tem a capacidade de formar a nossa mentalidade. E até os 19 anos totalmente, mas até os 12 anos de maneira mais intensa, parcialmente. Então as experiências que eu vivi, não com os meus pais, que a maioria das pessoas, os traumas, as dores, vêm pelos pais. A maioria das dores que eu vivi não foi com meus pais, foram com os meus amigos. Foram com amigos de escola, foram com meninozinhos que eu conversava, com uma adolescentezinha. E essas experiências que eu foram vivendo, elas foram criando um padrão de crenças em mim, que ditavam quem eu acreditava ser. Ditavam aquilo que eu acreditava ser capaz de realizar, ditavam aquilo que eu era capaz de ter. Então essas experiências determinaram um padrão de crenças. E com 13 anos eu me enxerguei, comecei a perceber. Quando eu fiz pela primeira vez o método CIS, que foi o primeiro curso de inteligência emocional, de capacitação que eu fiz na vida, foi com 13 anos. E eu comecei a deparar, ok, eu não estou me enxergando de acordo com quem eu sou. E eu não estou sendo quem eu nasci pra ser. E aí quando eu entendi, não estou sendo quem eu nasci pra ser, foi que o processo começou. E eu comecei a obter conhecimento feito louca. Em 8 meses eu cheguei a ler 10 livros, com 13 anos. E eu comecei a ler 10 livros, eu comecei a fazer uma série de cursos, uma série de treinamentos. Eu comecei a fazer, enfim, foram 8 meses muito intensos. E muito difíceis. Cada dia que passava eu me deparava com uma característica a meu respeito que não fazia parte de quem eu queria ser. Eu descobri que eu era orgulhosa. Eu descobri que eu era prepotente. Eu descobri que eu era dependente emocional. Eu descobri que eu era carente. Eu descobri uma série de características que não tem nada a ver com quem eu fui criada para ser. Mas pelas experiências que eu vivi no meu passado. Essas experiências que deturparam a minha identidade. E transformaram em uma pessoa que não era o plano original. E eu comecei esse processo para viver a minha real identidade. E esse processo durou exatamente 8 meses. Quando eu cheguei em maio de 2018, maio de 2019. Eu tinha 14 anos. Foi o dia que os 8 meses intensos de se restaurar a minha real identidade e reprogramar as minhas crenças de identidade, foi meio que o dia que esse processo foi finalizado. Processo finalizado. No mesmo dia. Eu lembro exatamente, foi dia 26 de maio de 2019. E no dia que esse processo foi finalizado, no mesmo dia, eu fui encontrada pelo meu propósito. E acho que essa é a primeira chave que a gente poderia passar pro pessoal. A gente tem uma série de gurus na internet, uma série de pessoas na internet falando: você tem que encontrar o seu propósito, você tem que ir atrás do seu propósito, você tem que buscar o seu propósito. E sim, o propósito ele não é só importante, como ele é essencial para você ver uma vida que tenha de fato um legado, uma vida que não gira em torno de você, dos seus desejos egocêntricos. Ele é sim essencial. Como eu disse, o segundo dia mais importante na vida de uma pessoa é o dia que ele descobre por que nasceu. Só que o propósito ele não pode ser encontrado. É o propósito que te encontra quando você vive a sua real identidade. Quando você está vivendo quem você nasceu para ser. Quando você está sendo a sua real e plena identidade de acordo com o plano original, é inevitável que o propósito não te encontre. O meu propósito, ele literalmente me encontrou quando eu estava vivendo, pela primeira vez, pelo primeiro dia, quem eu nasci para ser. É óbvio que isso é um processo enorme. Essa semana eu fui confrontada por mim mesma, nossa, muito intensamente. Coisas sobre mim vieram à tona que eu achei que eu já tinha curado, achei que eu já tinha processado.
Mas e eu comecei... Aí tem que segurar orgulho, né? O Porque quê? a gente tem um pouco de orgulho, né? Lógico, né? Todo mundo tem. E o orgulho é o X do porquê ninguém muda. As pessoas que não mudam são pessoas orgulhosas. Meu pai ele tem uma frase que eu sou apaixonada. Todas as empresas que quebram. Todas as empresas que quebram. Todos os casamentos que dão errado. Todos os relacionamentos que falham. Todas as sociedades que acabam são apenas por um motivo. Orgulho. Orgulho. E nada além do orgulho. Então, todo o processo, 90% do meu processo, a luta era pra quebrar todo tipo de sintoma de orgulho e consequência de orgulho que existia em mim. Porque se não tivesse orgulho, eu seria transformado em um dia. Se não tivesse orgulho, o primeiro passo pra mudança é a consciência. Então, se eu tenho consciência, eu já tô no primeiro degrau pra mudança. Só que depois da consciência vem o orgulho. E é uma série de narrativas que falam, eu tenho esse defeito. Mas aquela pessoa ali, ela não tem culpa por eu ter esse defeito. O meu pai, ele fez isso comigo. E por meu pai ter feito isso comigo, eu tenho Não é esse legal defeito. comparar, né? Nunca. A comparação, ela escraviza. Não é legal? Então, se não tivesse o orgulho, a mudança seria muito mais rápida, mas porque nós temos orgulho, qualquer ser humano tem orgulho, por mais que nós temos consciência que nós temos orgulho, nós não podemos nos contentar com isso. Uma vez me perguntaram, Júlia, se você pudesse acordar um dia e ter uma característica, pedir uma coisa pra você ter 100%, você teria o quê? Sabedoria, conhecimento, dinheiro? Não. Eu teria humildade. Eu sei, se eu tivesse humildade, qualquer outra coisa eu conseguiria conquistar de maneira muito mais fácil. Júlia, você não se acha uma pessoa humilde? Sim, eu sei que eu sou mais humilde do que eu era ontem. E ontem eu era mais humilde do que eu era antes de ontem. Mas eu queria ser plenamente humilde. Pra conseguir aprender tudo que eu preciso aprender. Comenta aí se tá servindo pra você, se você é orgulhoso, se você não tem humildade, se tá batendo aí no Bicho tá caindo, tem coração, uma expressão. se a carapuça tá servindo, comenta É, a aí, porque tá carapuça tá servindo aqui, servindo. tá? Que é isso? Não, mas é verdade, comenta no comentário aí, comenta no chat aí, eu sei que vocês estão... Tem humildade, né, de admitir que está fazendo sentido pra você, porque o orgulho, a falta de humildade, nossa, mãe. Porque, principalmente no mundo do marketing digital, né? Onde pessoas, elas precisam, Acham que são superiores a todo mundo, acham que são melhores a todo mundo, que eu certeza sou o disso. melhor, sempre é isso, né? E a culpa nem é delas. Elas vieram de um passado de muita escassez. E por elas terem um passado de muita escassez, o cérebro delas não estão programado para viver uma realidade de abundância. Então a tendência é que o ego infle. Porque, olha isso, a gente vai começar a crescer um negócio. Eu fico muito animada. Não, vambora, então só com tempo demais aí. Fica até o final, galera, vai ser um negócio muito foda aqui, A hein? gente tá só começando aqui, o ouro, a gente vai entregar muita coisa ainda. Mas o nosso cérebro, ele é programado até os 12 anos, beleza? Então, se o nosso cérebro é programado até os 12 anos, os nossos padrões neurais que vão determinar se nós vamos ter sucesso financeiro, se nós vamos ter sucesso no nosso casamento, se nós vamos ter sucesso em tudo que a gente for fazer, se como vai ser a nossa vida, é formado até os 12 anos. Pode ser reprogramado? Pode, é óbvio. Por isso que existe uma série de cursos de treinamentos para isso. Por isso que existe o meu trabalho, o trabalho dos meus pais, tem que ser reprogramado. Todo mundo, eu preciso reprogramar isso, querem meus pais, todo mundo. Então, o que acontece às pessoas do mundo digital? Elas vieram de crenças, elas vieram de uma realidade, de experiências que não formaram o cérebro delas para serem pessoas que possam permanecer no destino. Ontem postei um Reels que viralizou, e ele fala uma frase que é o seguinte: todo mundo sabe que é preciso passar pelo processo para chegar no seu destino. Todo mundo sabe que existe um processo a ser vivido. Nós estamos no nosso estado atual, nossa realidade hoje. E para nós chegarmos no nosso destino, nós precisamos passar por um processo. Só que o que as pessoas não sabem, elas muitas até se achando espertas, inteligentes, mais do que a maioria, encontram atalhos e burlam o processo. E quando elas burlam o processo, elas se sentem as pessoas mais inteligentes do mundo. Porque talvez elas até conseguiram chegar no destino de maneira mais rápida. Elas até conseguiram conquistar aquilo que elas queriam de maneira mais fácil. Só que você pode até alcançar o destino, burlando ou não passando pelo processo. Mas só permanece no destino quem passa pelo processo. Porque o que vai fazer você permanecer no destino não é as coisas que você tem, não é o dinheiro, não é o networking, não é nada, mas é quem você é. Se você não for alguém, a sua identidade, se você não tiver aquelas identidades que sejam condizentes com o destino que você quer alcançar, você pode até chegar lá, mas você não permanece. Porque a sua identidade não permite que você permaneça. Por isso que tantas pessoas no marketing digital crescem, estouram, e quando chegam lá em cima, em 3, 4 meses, desaparecem. Eu já percebi já, muita gente acontece mesmo. Muita. Meu pai veio do digital, então eu tô o tempo inteiro acompanhando pessoas que crescem do zero, chegam, conquistam coisas extraordinárias, mas elas não conseguem permanecer. Porque por mais que elas tenham aquilo que elas precisam ter, o networking, o dinheiro, as ferramentas, elas façam aquilo que elas precisam fazer, elas têm inteligência, elas têm o conteúdo, elas têm a habilidade de falar, elas não são o que elas precisam ser. Então elas até alcançam o destino, mas elas não permanecem lá. E se
Como começar, então? A ter esse pouco de noção, esse conhecimento que você já tem hoje, né? Qual que é a primeira dica que você pode dar? Porque quando eu tinha meus 14, 15 anos, não, nada, mas se eu tivesse uma amiga assim, algum amigo meu que tivesse um conhecimento desse, ia ajudar a minha vida demais, velho. Mas eu não tinha. Era só Zé Ruela, o pensamento pequeno e tudo. Como começar a mudar um pouco a mentalidade, a acreditar mais em você mesmo, entendeu? O primeiro passo é a consciência. O primeiro passo para a mudança em si. Ter humildade que tá faltando alguma coisa. Exatamente. É ter a humildade para reconhecer quem de fato eu tenho sido. E você vai começar a se enxergar. Não é difícil. Quando eu comecei meu processo, eu cheguei para as 10 pessoas mais próximas de mim. E eu falo, eu quero que você me fale no mínimo 10 coisas que eu faço que são erradas e que eu preciso mudar. Nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca senti tanta dor. Pediu seu pai fazer também não, né? Pediu outra pessoa, né? Óbvio. Acabou com você, né? Não. O quê? O quê? Pra quem não conhece, o pai dela é o Paulo Vieira. Esse cara aqui da foto aqui, ó. Meu pai, não sei se você quem conhece, mas meu pai ele tem um negócio, ele tem a fama. Fama não é realidade. Eu vivo com ele, ele faz isso todos os dias. Ele lê as pessoas. Meu pai precisa de 5 minutos. Meu pai precisa, 5 minutos, olhando pra você, você não precisa abrir sua boca. Olhando pra você. E ele vai narrar a sua vida. Como foi o relacionamento de seus pais, como foi que você... Enfim, como toda a sua vida. E é muito engraçado o curso dele, o Método CIS, a gente tá lá. E ele tá andando, do nada ele para, ele agacha. Uma pessoa avulsa, que ele nunca viu na vida. Ele olha, ele fala, você é casada, né? Eu sou. 3 filhos? Eu sim. 2 meninos e uma menina, né? Tá doido? Ele tem um bola de cristal? Não, mas... Sabe quando eu tinha meus 14 pai é doido? anos? Meu pai é doido, Ele é meu pai é fora da curva. Ele tá mesmo, meu pai é fora da curva. Quando eu tinha meus 14 anos, aí meus amiguinhos iam almoçar em casa depois da escola. Meu pai tava almoçando com a gente. Os meus amiguinhos todos pediam. Agora, tio Paulo, me lê, vai, me lê. Lê, o que Como é que chama o pessoal vidente que trabalha com cartas? Gente, pô, seu pai é tipo isso, né? Mas é Deus. É Deus e muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Então, se meu pai, alguém que ele não conhece, ele consegue ler totalmente, imagina a filha dele que vive todo dia. Mas... Ele escreveu tudo lá. Você é arrogante, você falta isso, tem que aprender isso, você falta ouvir. Ele falou também que você tem que ouvir? O que é isso? É uma consequência, é uma manifestação do orgulho. Me falaram isso também, ô Mike, você tem que aprender a ouvir mais, tá? Aí eu fiquei calado. Boa. Não, o conselho que me deu. Boa. O conselho que me deu foi diferente, né? A pessoa perguntou pra mim assim, você tem quantas bocas? Eu falei uma. Quantos ouvidos? Tem 2, né? Então, quem ganha? Ouvido, então fica cala a boca e ouve mais. Aí, eu na hora não aceitei, né? Aí, como a gente não aceita, depois passou umas horas, eu falei, ele tá certo. Na hora eu não concordei, não. Óbvio que não, nunca a gente concorda. Então o primeiro passo é ter a consciência que tem algum livro que dá pra você indicar, que vai dar o primeiro start na vida da pessoa ali, pra ela já ter um pouco de noção, de visão, não sei. Autorresponsabilidade. Chama autorresponsabilidade. Você vai entender nesse livro que toda a sua vida parte de você. É um livro pequenininho, você lê em 2 horas. Literalmente 2 horas. Pequeno assim? Não, é literalmente assim, o livro, nessa grossura aqui, você lê em 2, 3 horas. Ele vai mostrar que tudo na sua vida, o seu divórcio, a sua traição, a traição que você sofreu, o adultério, tudo na sua vida, sua consequência financeira, seja boa ou ruim, os seus resultados dos relacionamentos, tudo parte da sua identidade. Esse livro ele vai literalmente evidenciar isso. Tudo, na verdade, ele vai falar que tudo é uma consequência, é uma responsabilidade sua. Ah, mas meu marido me traiu. Ok, se ele te traiu. Eu vou polemizar demais. Lê o livro, você vai entender. E depois a gente conversa. Não, continua, tô gostando. Eu tô aprendendo também. Mas o primeiro passo, com certeza, é o livro. Porque se você não entender que tudo é responsabilidade sua, você viveu o processo colocando a culpa sobre outras pessoas. E quem carrega a culpa, quem carrega a responsabilidade de transformar você em quem você é hoje, também, na seu subconsciente, carrega a responsabilidade de te transformar em quem você quer ser amanhã. Então, se você quer ser realmente transformado, você precisa carregar todo tipo de responsabilidade pelos resultados que você tem. Por quem você é, por quem você não é. Um dia eu vi um cara, ele tinha sido muito machucado pelos pais. E aí ele chegou pro meu pai e falou assim, Paulo, como é que você consegue falar pra eu perdoar o meu pai? O meu pai me bateu, o meu pai traiu minha mãe, o meu pai foi alcoólatra, o meu pai ele foi ridículo com seus filhos, e tal. E começou a falar tantas coisas que o pai dele foi ruim. E aí meu pai ele olhou e ele falou assim, você é alcoólatra? Ele, não, jamais. Do nada. E aí meu pai perguntou, você é adúltero, como seu pai foi? Jamais, eu nunca seria adúltero. Você é um pai ridículo como seu pai foi com você? Não. Então você repetiu o padrão oposto do seu pai. Você repeliu o padrão do seu pai. Ele falou assim, eu sou o oposto do que meu pai foi. Meu pai olhou nos olhos dele e perguntou, você já foi agradecer pro seu pai?
Porque você só é esse pai incrível, esse marido incrível. Porque Porque é aquilo que você aprendeu. na A hora ele, não fazer. na hora com ele, seu pai. na hora ele ficou caladinho, né? Falar o quê? O que ele tinha pra falar? Não tinha nada pra falar. Então, o que você é e aquilo que você não é uma consequência dos seus pais. Meus pais erraram, seus pais erraram, todos os pais erraram. Eu falo os pais porque eles são os principais referências de homem e mulher e de padrão, geração e reprogramação de crenças em nós. Então eu falo pai e mãe por isso, mas se nós não liberarmos perdão e nós não entendermos que a responsabilidade é nossa. Eu vejo muito hoje que as pessoas colocam a culpa em outras pessoas, né? Coloca a culpa no marido, na namorada, coloca a culpa na família, coloca a culpa em tudo. Uhum. Dá um tapa, dá uma dica pra poder parar com isso. Enquanto você não assumir a responsabilidade por todos os seus resultados, todos os seus comportamentos e aquilo que você acredita sobre si, você nunca vai conseguir ter de fato a vida que você nasceu para viver. Porque se você não entende que você é responsável por todos os seus resultados, aqueles que você obteve e aqueles que você não obteve, você também nunca vai se posicionar como o único agente de mudança. A pessoa que é responsável por te trazer onde você veio, é mesmo responsável por te levar onde vai chegar amanhã. Então, se você coloca a responsabilidade da sua vida, dos seus resultados atuais, do seu sucesso, do seu insucesso, do seu pai e sua mãe, você está inconscientemente colocando sobre eles também a responsabilidade de te levar para o seu destino final. Se meu pai não, mas na verdade várias pessoas falam isso, meu pai também fala. Eu sempre gosto de citar quem fala para dar honra a quem merece honra, eu nunca vou falar algo meu que não é meu. Então eu vejo muitas pessoas falando que você pode nascer pobre. E se você nascer pobre, a responsabilidade não é sua por isso. Se você nascer endividado, a responsabilidade não é sua. Mas se você for morrer pobre, aí a responsabilidade é sua. Meu pai, com 30 anos, ele estava quebrado. Ele teve que dar o cachorro dele, que era a única pessoa que ele tinha. Não é pessoa, né? Mas o único ser vivo que ele tinha na vida dele. Ele estava morando sozinho no interior do Ceará, sem ter nada. Ele teve que doar